Muito boa tarde a todos os amigos do Ponto de Luz que estão nos assistindo agora, né? Meio-dia aqui no horário de Nova York. Quem nos acompanha do Brasil são 2 da tarde. São todos muito bem-vindos e agradeço demais o convite da Norma, o convite do Gustavo. É sempre uma alegria muito grande estar por aqui com vocês. E hoje nós estamos trazendo um tema que eu vou falar assim, é um tema meio polêmico, tá? É meio, ou podemos dizer, bastante polêmico. Estou vendo aqui já a Valéria dando aí o seu bom dia. Que saudade de você, Valéria. Tempão que eu não vejo você. Nossa, vamos combinar aí, a gente marcar aí um sábado aí. Maria Ângela, também bom dia, gente. Paz a todos. A Norma colocando ali, bem-vindos nesse domingo branco, com essa neve, né, salpicando nossas ruas, nossos quintais e jardins. Obrigado pela palestra, eu que agradeço, tá? Renata dando boa tarde, Denise também dando boa tarde. E que beleza, a Valéria aceitou. Vamos lá, vamos combinar então. Vamos tomar aí um café, vamos combinar aí um lanche da tarde. Tá bom? Gente, o tema de hoje, o dinheiro e as religiões. Até que ponto isso é válido? Até que ponto não é? E aquela história do dai de graça o que de graça recebeste? Existe dinheiro lá no plano espiritual? Como é que funciona isso? E o dízimo, que a gente vê em tantas religiões, quem não dá o dízimo está em falta com Cristo, com Jesus. Como é que fica isso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica bem ligado aí, tá? Mas antes vamos fazer rapidamente a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos seus amigos espirituais, aos mentores do Ponto de Luz, pedindo a eles a ajuda, o auxílio, o amparo, e que possa o estudo de hoje nos trazer várias reflexões e, principalmente, a vontade cada vez maior em trabalhar nossa reforma íntima, nosso progresso e evolução na condição de espíritos encarnados. Que possam todos ser amparados e que esse estudo possa transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Eu vou estar olhando para cá toda hora, porque a minha outra tela, com o roteiro desse estudo, está ali. Esse estudo, ele inclusive é feito no Amor, Perdão e Fé, na Casa Espírita, que eu sou presidente, fundador, até no nosso curso sobre a mediunidade, para que os médiuns entendam um pouquinho o que é que tem a ver e o que é que não tem a ver com essa parte do dinheiro, essa parte financeira, tá? Então, a primeira questão aí que a gente vai trabalhar, que eu gosto de levantar, é assim: muita gente fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro faz mal, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas será que esse Mamon representa o dinheiro em si? A gente ouve muito se falar sobre a pessoa ser materialista. O materialismo, você não pode ser materialista. Não é isso que a gente ouve? Você tem que ser espiritual, então não tenho apego a nada, então eu não vou ter nada, eu não vou ter coisa nenhuma, eu não vou ter carro, eu não vou ter casa, eu não vou ter comida, eu não vou ter televisão, porque senão eu sou materialista. Será que é por aí, gente? Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque a pessoa fala de não ser materialista, existe uma diferença entre materialismo e apego à matéria. Existe também a diferença entre mundo material. Se você viu o filme Nosso Lar,
que eu me lembre, não tinha nenhum mendigo lá em nosso lar, não tinha nenhum homeless, não tinha ninguém lá passando fome, nenhuma pessoa na pobreza, como muita gente fala, né, de fazer voto de pobreza. E eu não me lembro de nenhum assim lá no nosso lar. Mas eu vi muita gente assim no umbral. Sérgio, então você está querendo dizer que quem está aqui na pobreza está nas trevas, está no umbral? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você deve estar percebendo como isso confunde a nossa cabeça, né? A gente vê no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Mas será que bem-aventurado é o aflito porque ele vai ficar em aflição, em aflição? Tem muita gente que se sente, fica até com orgulho de ter aflição. Ah, eu estou com aflição, eu estou com pobreza, eu estou sem dinheiro, eu estou sem nada, porque eu sou bem-aventurado, bem-aventurado. Gente, será que bem-aventurados os aflitos é para você ficar vibrando aquela dificuldade, aquela aflição? Ou será que ele é bem-aventurado porque ele está agora entendendo alguns processos, algumas situações, está quitando alguns débitos e está aproveitando a oportunidade de evolução, de crescimento e de desenvolvimento? Cuidado com esse bem-aventurados, quando a pessoa ela fica lá e deixa eu sofrer. Só falta pegar um chicote e fazer assim, ó, pá, pá, olha como eu sou aflito, pá, né? Espera aí. O bem-aventurado é porque ele está agora a um passo de crescer, de progredir, de evoluir. Bem-aventurados os aflitos que chegam no ponto de luz, que chegam na casa espírita. Por quê? Na grande maioria, você aí... Vamos fazer uma pesquisa aqui? Coloque aí nos comentários. Quando você chegou no ponto de luz pela primeira vez, ou quando você chegou numa casa espírita pela primeira vez, foi num momento de tranquilidade? Olha, eu estou vindo aqui no ponto de luz, que a minha vida está tranquila, está tudo em ordem, eu estou bem, eu estou em paz, mas eu resolvi dar um pulo aqui. Foi num momento desse? Ou foi num momento em que você estava aflito, estava chorando, estava triste porque alguém morreu, porque aconteceu alguma coisa? Foi na aflição. Vocês chegaram no ponto de luz ou na casa espírita de onde vocês frequentam, no amor ou na dor? Eu tenho certeza que 99%, pelo menos em números gerais, vão falar que chegaram na dor. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Porque eles chegaram nesse momento, e esse momento foi o ponto de virada para que o pessoal começasse a estudar, aprender, conhecer, se desenvolver e evoluir. Porque também o outro que chega continua na aflição, não está evoluindo nada. Tudo bem, ele está ali no tempo dele, ainda vai levar talvez alguns anos, ou talvez até algumas encarnações. Mas bem-aventurados os aflitos, como, por exemplo, o que chega na casa espírita. Não só na casa espírita, em qualquer instituição religiosa que esteja voltada para o bem. Porque é o primeiro passo para ele sair daquela aflição. Faz sentido para você? O que você acha? Então, vamos começar a entender. O bem-aventurado é por isso, porque a gente está dando um primeiro passo. O André Luiz, quando estava no umbral, ele estava naquela área de umbral, numa aflição. Mas no início ele não estava muito, não. Ele estava olhando. Se você vê o filme do Nosso Lar, o André Luiz ele olhava meio desconfiado, olhava para um, olhava para outro. Ele via o pessoal de Nosso Lar recrutando, levando para as colônias de auxílio e até oferecer a oportunidade para o André Luiz. O André Luiz fala assim, não. Quero não. Repara, ele ainda não estava tão aflito assim. Até que chega uma hora de uma extrema agonia, uma extrema aflição, que é a hora que ele sai. Então vamos entender primeiro isso, para a gente poder entender a parte de riqueza, a parte de pobreza, a parte de dinheiro, toda essa questão. E eu vou contar para vocês uma história do Allan Kardec, que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Volto a dizer, essa palestra é um pouquinho polêmica, tem muita gente que não gosta muito, não. Mas é o que está lá, é o fato, é a história.
Primeiro, gente, já que a gente está falando sobre as religiões em geral, vamos entender sobre o dízimo, que várias crenças, várias culturas falam, né? Você tem que dar 10% de tudo que você ganha, porque senão você está em débito com Cristo, está em débito com Jesus, aquela coisa toda. Então, o dízimo, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. O dízimo, ele se origina na palavra hebraica eser, ou seja, 10. Isso vem do latim décimo, que quer dizer a 10ª parte. E veio para o português com o nome de dízimo. A origem do dízimo, ela foi instituída não como um valor em dinheiro, já começa por aí, não é como um valor em dinheiro, mas em colheitas de plantações agrícolas. Quando houve a implantação das 12 tribos de Israel, sendo instaladas em Jerusalém. Então, estavam as 12 tribos de Israel, fugiram, os judeus tiveram que sair de lá, e daqui a pouco eu vou explicar também a parte do dinheiro com relação aos judeus, tá? Saindo de lá, e aí foram procurar terras, e aí se instalaram em Jerusalém. Eram 12 tribos. 11 receberam terras, menos a tribo dos levitas. Eram 12 tribos. Cada uma se sustentava e se cuidava ali, fazendo suas plantações e colheita. Tiveram que sair de lá, foram expulsos. Foram para um outro lugar onde deram 11 terras. Então, uma ficou sem terra. Não é isso? Então, aí, que foi essa tribo dos levitas, ficou combinado que a 10ª parte do que os demais produzissem seriam destinados aos sacerdotes e aos levitas, que auxiliavam os levitas, eles auxiliavam os sacerdotes e cuidavam do templo, né, da igreja lá nas cerimônias dele. Isso se tornou um costume judaico ali naquela região. Só que esse costume foi extinto, ele acabou quando, segundo a história, Judas Macabeus, ao reconquistar Jerusalém, chamou de volta o povo hebreu. Hebreus, vem cá, já reconquistei aqui, toma aqui de volta as terras para vocês. Tá? Chamou de volta o povo hebreu. E a tribo dos levitas não quis acompanhar. Tava muito bom, né? Não você vai plantar, não você vai fazer nada, tá entrando aqui uma grana, tá entrando aqui molezinha. Os levitas falaram, não quero não quero voltar não. E aí o que acontece? Com os levitas ficando de fora, automaticamente o dízimo ficou extinto. Porque aí as outras tribos falaram, peraí, antes é porque eles não tinham terra, que eles não estavam querendo trabalhar, que não estavam, tudo bem, vamos dar uma força. Mas agora tem, agora eles não querem, não, então se vira, vocês podem se virar lá. Acabou o dízimo ali. Repare só, né? Você conhecia essa história do dízimo? Você sabia que ela veio através disso? Aí vamos fazer aqui uns comentários, que é qual? São quais? Apesar da extinção do dízimo, muitas igrejas, muitas religiões cobram esse dízimo sugerindo que quem não colaborar está em pecado com Cristo, está em pecado com Jesus. Jesus nem estava nessa época aí. Veja, a gente aqui não vai ficar julgando se está certo ou está errado cobrar dízimo. Não é isso que eu estou querendo fazer, a cada um conforme suas obras. Mas só para a gente entender, tá? Que o quê? O dízimo sequer era cristão. Como é que tem débito com Cristo se o dízimo nem era cristão? Se nem foi Jesus, não tem nada a ver com essa história. E aí fala que tem débito com Cristo, aquela coisa toda. O dízimo era judaico. E se ele foi extinto, alguém tem que se sentir em pecado porque não está cumprindo, entre aspas, essa obrigação? Você pode dar, sim, o dinheiro que for para a instituição que for. Eu não estou querendo dizer que você não tem que dar, eu só estou dizendo que se você der ou você não der, você não tem que ficar carregando sentimento de culpa. Eu dou, porque senão eu vou estar em pecado, eu vou ser amaldiçoado. Quando eu me desencarnar, sei lá, vão me colocar num lugar... Para com essa culpa.
Se você der ou se você não der, é pela sua vontade. Mas nunca por causa de culpa, ou porque você está em débito com Cristo, ou porque você vai ser punido, ou qualquer coisa assim. Vamos parar com isso. Ok? Então, esse é um ponto aí importante. Aliás, muito do que diz ao dinheiro e às dificuldades financeiras tem a ver com o nosso medo religioso. A igreja, né, as instituições religiosas vão imputando na gente, né, aquela informação que você tá rico, você está amaldiçoado, que a riqueza é a raiz dos males, aquela coisa. E a pessoa, quando ela ganha o dinheiro, ela fica se sentindo até em pecado e volta a perder tudo aquilo que ganha. Façam depois uma pesquisa no YouTube, o destino dos ganhadores do Big Brother. Ou eu já botei no meu canal do YouTube também um vídeo falando sobre mais de 90% dos ganhadores da loteria, depois de 10 anos, eles estão na miséria de novo. Porque eles se sentem em débito, no inconsciente dele, perde aquilo tudo. Já o judeu, ele não tem problema. Você já reparou como é que o judeu ele ganha dinheiro numa facilidade danada? Facilidade entre aspas. É claro que eles trabalham, são esforçados, são trabalhadores. Eu admiro demais. Tenho vários amigos judeus que, nossa, né? Mas você já reparou que o judeu ele não tem problema com relação ao dinheiro? Sabe por quê? A Bíblia dos judeus, que é o Torá, não tem nenhum problema quanto a dinheiro. Muito pelo contrário. Estimula que eles ganhem dinheiro, que eles façam dinheiro o máximo que eles puderem. Mas, por outro lado, é até meio que popular, né, as pessoas falarem, o judeu é pão duro e é aquilo tudo, que ele podia ter um monte de coisa, já que ele é rico, aquela coisa toda, e geralmente não tem muita coisa. Porque, historicamente, os judeus, eles constantemente eram expulsos de várias regiões, seja por inveja, seja por qualquer motivo que fosse, por guerras, mas eles constantemente eram expulsos, como foi aqui a história do dízimo que eu estou contando para vocês. Então, o que eles faziam? Eles faziam reservas, eles faziam savings, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Eles procuravam juntar o dinheiro o máximo que eles pudessem, porque no caso de ir para algum outro lugar, né, primeiro ele trabalhava o desapego, se desapegava com a maior tranquilidade, ia para o outro lugar e começava ali tudo de novo. Para isso ele precisava ter uma reserva financeira. Você repare que o judeu ajuda demais o outro judeu que está começando, que está no início, que está numa dificuldade. Entre si, eles são extremamente unidos. E a religião, né, e o Torá, que é a Bíblia deles, entre aspas, estimula mesmo isso. E com esse estímulo, como eles crescem, como eles se desenvolvem. Na parte de ciência, na parte de tecnologia, em todos esses aspectos. Como é que o dinheiro é raiz dos males? Na verdade, está fazendo um bem. Se você observar os ganhadores do prêmio Nobel no século passado, é quase tudo judeu. Por quê? Será que... E o judeu é uma religião que é uma minoria, se a gente comparar com as outras. Tá ok? E eles lá vão buscando, porque eles entendem o dinheiro como algo para aproveitar. Não necessariamente criando aquele extremo apego. É interessante isso, né? Quando a gente vai observar essas questões. Então, estamos falando aqui do judeu, estamos falando aqui das religiões que cobram o dízimo, falando sobre estar em débito com Cristo. Não tem nada a ver essa história. Será que ficou claro até aqui? Coloca aí para mim se isso tudo que eu estou falando é novidade ou se você já sabia, se você conhecia essa história do dízimo. Tá? Então, coloca aí nos comentários. Gente, quando vocês comentam no YouTube do Ponto de Luz, quando estão lá no meu canal também, se vocês entendem que esse tipo de estudo ele é bom, ele é esclarecedor, ele é um estudo de luz, vocês precisam, né? E vocês querem ajudar o Ponto de Luz, lá no meu canalzinho do YouTube também, depois eu vou pedir para o Gustavo botar aí o link, né? youtube.com/Sérgio W. Soares.
A forma que vocês podem ajudar é qual? Primeiro é se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal do Ponto de Luz. Se inscreve no canal Sérgio W. Soares. Porque isso faz... O YouTube ele tem um cérebro eletrônico, tá? É como um cérebro eletrônico. Então, quando você se inscreve no canal, o YouTube ele pensa, entre aspas, caramba, o pessoal gosta desse canal. Gosta do Ponto de Luz. O YouTube começa a recomendar o Ponto de Luz para as outras pessoas. Quando você assiste esse vídeo e você dá o like, dá o joinha, e você coloca comentários, por isso que eu peço sempre para vocês irem comentando. Gostei, legal, sabia, não sabia. O YouTube começa a entender. Se vocês estão dando like, o joinha, o YouTube pensa assim, esse vídeo está agradando. O pessoal gosta desse vídeo. E não só gosta, como está comentando. O YouTube começa a divulgar para as outras pessoas. É assim que funciona, tá? Então, todo vídeo do Ponto de Luz, vocês façam isso. Se inscreve no canal, dá o like, comenta, escreve, porque o próprio YouTube começa a divulgar. Quando vocês não fazem isso, não comenta, não dá o like, não se inscreve no canal, o YouTube fala assim, a pessoa passou lá, viu o vídeo, mas ó, nem se interessou. Isso não deve ser muito bom, não. Aí o próprio YouTube não divulga. Então, ó, estou ensinando vocês isso para ajudar a crescer o Ponto de Luz. Certo? Vamos voltar agora para o nosso espiritismo. A gente já falou de outras religiões, vamos falar agora do nosso espiritismo aqui, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos entender como é que é isso. Será que a Casa Espírita ela pode ter um dinheiro, arrecadar? Como é que funciona isso? Vale lembrar que o Ponto de Luz, em qualquer Casa Espírita, o Amor, Perdão e Fé, que eu sou presidente lá no Rio de Janeiro, as contas para pagar, elas vêm ali em dinheiro, não vem em caridade, não. Eles querem dinheiro. No plano espiritual tem o bônus hora, né? Que é o dinheiro lá pelo trabalho, de ajuda e de auxílio, né? O que acontece? Eles nunca aceitaram isso. Não, vocês ajudam, tá, mas eu quero que você pague a conta de luz, de energia elétrica, em dinheiro mesmo. Então, vamos entender o que é esse dai de graça, o que de graça recebeste. Você recebe o dom da mediunidade. Você recebe, né, vários valores no que diz respeito a isso. Valores morais, uma psicografia, uma psicofonia, uma desobsessão. Isso veio para a gente pela mediunidade, veio gratuitamente. Então, eu vou passar para as pessoas gratuitamente também. Esse é um grande ponto aí, né? Eu já vi algumas instituições que cobram para fazer psicografia. E eu ainda vou te falar mais, acredite se quiser. Dependendo do grau de parentesco, a psicografia é mais cara ou mais barata. Psicografia da mãe que morreu, $100. Psicografia do filho que morreu, $500. Psicografia da sogra, $2. Não sei porque a da sogra é mais barata, sei lá. Eu já vi algumas coisas assim. Não sei se era exatamente esses preços, mas a da sogra era mais barata, porque ninguém queria receber psicografia da sogra. Enfim, aquelas histórias aí que se falam. Isso aí vai fazer sentido de cobrança? Não. Aí vai estar ferindo aquele princípio do dai de graça, o que de graça recebeste. Ok? Então vamos entender. Essa palestra aqui que eu estou fazendo para vocês, esse estudo, eu estou dando de graça o que eu recebi de graça. O conhecimento, a oportunidade de aprender, de estudar, eu estou passando para vocês de graça, nesse aspecto. Agora, eu formo psicoterapeutas lá no Brasil. Em breve eu vou estar formando aqui nos Estados Unidos também. Vou até vender meu peixe aqui, tá? Quem quiser se formar como psicoterapeuta, né, vai ter um curso daqui a um tempo, e esse curso, sim, ele é pago. Aí é um curso pago. Embora eu utilize esse curso para sustentar a casa espírita, para tudo mais. Mas por quê? É um conhecimento, é uma profissão, é um ganha-pão que a pessoa tem. Não vai ser pago? Claro que vai ser pago. Quando a casa espírita, quando o Ponto de Luz tem aqueles livros maravilhosos para vender, é uma fonte de renda. Por quê? Como é que o Ponto de Luz vai se sustentar? Vamos entender, vamos separar isso aí direitinho.
porque inclusive Kardec falava sobre isso, tá? Então, quando se diz sobre o dinheiro ser a raiz dos males, e que isso está na Bíblia, vamos ver o que está na Bíblia mesmo? Olha lá, da citação bíblica, isso foi dito por Paulo em 1 Timóteo 6,10. Então ele fala assim, ó, porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O Emmanuel, mentor do Chico Xavier, fala assim, ó, o dinheiro é um perigoso tirano de quem o escraviza. Não é o dinheiro é uma energia neutra. O dinheiro eu posso usar para fazer uma guerra, uma bomba, e eu posso usar para construir um hospital, uma escola. A questão não é o dinheiro, a questão é quem tem esse dinheiro. E grande parte, ó, acaba botando tudo a perder. Então, ó, o Emmanuel falando, quando nós encarceramos o dinheiro, ele nos encarcera. Por quê? Eu estou apegado àquilo, eu não posso perder aquilo, eu não posso, né? Ele passa a ficar escravo daquilo. Você imagina uma pessoa assim? Eu gosto muito de contar uma história de um sujeito que ele trabalhava de trem. Ele levava 3 horas para chegar ao trabalho e levava mais 3 horas para chegar em casa. Ele não tinha carro e aí ele fazia isso. Bom, é capaz até de vocês conhecerem alguém com esse tipo de perfil. E se for você, aí tu vai começar a pensar. E aí esse cara, 6 horas do dia dele, era se deslocando, indo e voltando do trabalho no trem. Aí ele chega e fala assim, poxa, esposa, eu estou pensando aqui em comprar um carro. Porque se eu comprar um carro, o que vai acontecer? Eu vou chegar no meu trabalho em 1 hora, ao invés de chegar em 3. E quando eu voltar, eu também levo 1 hora, ao invés de eu levar 3. Isso vai fazer com que eu economize 4 horas do meu dia. Vão ser 4 horas que a gente vai poder namorar, que a gente vai poder curtir, que a gente vai poder brincar com as crianças e aquela coisa toda. E aí a mulher concordou e aí ele comprou o carro. Todo feliz com aquele carro. Aí ele compra aquele carro, vai no primeiro dia, né? Já saiu mais tarde, já chegou bem mais cedo em casa. E aí, no que ele chega em casa e a mulher está esperando, né? Para eles curtirem, para assistir um filme, passear, conversar. E aí fica ele na janela olhando para o carro. Só olhando para o carro. E aí ele olha, aí ele fala, o carro acho que está sujo. Aí ele desce, leva um monte de balde, fica dando banho no carro. E começa a lavar o carro. O carro está limpinho. Aí ele fica lavando o carro. Aí ele sobe de novo, fica olhando para o carro. Aí ele, ai meu Deus, um pombo fez cocô no carro. Não, tá sujo. Não. Aí ele desce de novo. Aí ele lava, limpa de novo o carro. E cadê essas 2 horas aí que ele está economizando? Aí ele sobe de novo. Aí no que ele vai conversar com a mulher, ele ouve o barulho das crianças lá na rua, né? E aí ele vai para a janela, ô criança, vai jogar bola ali, ó, que tá meu carro aqui, ó, vai jogar. Repara, tá escravizado. Você conhece alguém assim, com esse perfil? Coloca aí no comentário. Ó, lembra aí de comentar, tá? Maíra chegando aí, né? Boa tarde. A Norma colocou dos likes, comentar, se inscrever no canal. Também é caridade, com certeza, né? Você conhece alguém assim que fica com um carro que é uma coisa... Repara, isso é um apego à matéria. Isso faz mal. Isso realmente faz mal. E na hora de um desencarne, esse espírito tem uma dificuldade extrema, porque ele está apegado à matéria. Não confunda materialismo com apego à matéria. E não vamos ser aqui hipócritas. Estamos aqui no mundo terreno, a gente vive, a gente precisa dominar a matéria. Você tem a tua roupa, você tem a tua comida, você tem o teu aluguel, você tem o teu carro, você tem a tua internet, você tem o teu celular, você tem tudo isso que é material. Você está no mundo material. Você precisa dominar a matéria. Agora, na hora que você domina essa matéria, você também está tranquilo. Você não vai ter apego. O que faz mal é o apego. Quando lá no Evangelho fala de Mamon, não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon representa o apego material.
Não confunda materialista. O cara materialista é o cara apegado, mas você viver na matéria, você precisa. Você tem a necessidade, não vamos ser hipócritas aqui, pelo amor de Deus. A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz coisa para quê? É para a gente ter o nosso dinheiro, ter o nosso sustento. Você vive bem melhor quando você tem ali essa possibilidade. Agora, se você utilizar de uma maneira errada, aí é o que o Emmanuel fala, aí escraviza. Aí você fica igual aquele cara do carro, que fica lavando toda hora o carro e não consegue fazer mais nada. Essa é a grande questão aí, ok? Ele fala aqui, ó, nos encarcera. Ele deforma os corações que o segregam ao vício. Aquele cara tá viciado em ficar lavando o carro, esqueceu a família, esqueceu os filhos, provavelmente vai se separar. E a mulher vai falar, você fica com o carro, fica comigo. Ele provavelmente vai querer ficar com o carro. Aí ele coloca os valores materiais acima dos valores morais, dos valores verdadeiros. Aí sim, ó, esse cara tá complicado. Ligado às inteligências perversas é causa de lágrimas para viúvas e órfãos, sim, né? Quantas vezes você vê briga aí de heranças e tudo mais, né? Orientado na direção... Agora, olha que interessante que o Emmanuel fala, orientado na direção do progresso, é fonte de luz para toda a humanidade. O dinheiro que o ponto de luz gasta, eu diria que ele investe na caridade, na ajuda, no auxílio, quando tem aquele bazar, quando tem aquilo tudo, os livros, né? Ele leva o quê? Luz para as pessoas. O próprio nome ponto de luz já mostra isso, não é verdade? E isso, gente, não tem preço. Pergunta aí para a Norma, pergunta aí para o Gustavo, pergunta para todos os dirigentes do Ponto de Luz se tem preço. Isso não tem preço. Você, às vezes, conseguir levar uma palavra de conforto para uma pessoa, um auxílio, né? Uma ajuda que não tem dinheiro que pague. É esse o grande ponto. Então, né? Mas para isso tem que ter o espaço, tem que ter o aluguel. O Ponto de Luz né? Não sei se já tem um outro ponto físico aí, né? Mas está em busca. Para quê? Isso custa um dinheiro, não tem jeito. Não tem jeito, precisa ser trabalhado, desenvolvido isso para poder funcionar. Então, lendo ali, né, fica evidente que o dinheiro deve ser utilizado como fonte de luz e de progresso, mas sempre com vigilância para que o dinheiro não se torne a coisa mais importante. O que destrói não é o dinheiro, mas é o amor e apego. Por isso que tem lá, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa a riqueza material no sentido da cobiça, no sentido da ganância, no sentido da avareza e no sentido da obsessão por aquele dinheiro. Essa é a grande questão, tá? Ainda vem colocando ali, ó, deixa eu ler aqui, no item 7, é esclarecido que, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 7, é esclarecido que se a riqueza houvesse de ser obstáculo absoluto à salvação de quem possui, conforme se poderia inferir a certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Ou seja, ele está querendo dizer que a gente precisa entender você ter o dinheiro, você ter a matéria e você ter o apego à matéria. Tem um ponto que nós aqui, a grande maioria brasileiros, né? A maioria formada por brasileiros. Eu confesso a vocês que eu fiquei encantado quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos pela primeira vez e depois passei a morar aqui. É dito muito, e eu considero uma verdade, que o americano ele é extremamente consumista. Ele está comprando, consumindo, comprando. Né? Muito mais do que o brasileiro, por exemplo. Mas eu me surpreendi ao perceber, pelo menos aqui em Nova York, que embora o americano seja consumista, ele não é apegado como brasileiro. Eu comprei esse celular, eu nem uso mais ele. Ele já não está mais, já não funciona, mas eu vou ficar com ele guardado. Vai ficar comigo. Eu vou guardar com ele durante 10 anos. Eu vou guardar a minha vida toda. Não uso, não funciona, não serve, vai ficar guardado. Olha aí o apego. O americano, ele faz o quê
quando ele não quer mais aquilo, quando ele entende que aquilo não vai mais ser útil, ele bota no lixo. E ele bota no lixo tão arrumadinho, né? Vocês já repararam isso aqui? Bota a televisão, bota a geladeira, bota computador. A minha outra tela aqui é uma Smart TV. Smart TV com controle remoto, tudo aqui, ó, com aquele Roku. Provavelmente a pessoa comprou a televisão, mas ela jogou fora, micro-ondas. Olha só que interessante. É consumista, mas não é apegado. Não é interessante isso? É um ponto bacana para a gente observar. A gente no Brasil, quando compra, né, saquinho plástico do mercado, a gente guarda. Não, guarda, tem que guardar, pode ser útil um dia. Olha o apego aí. Olha a questão do apego. Eu volto a falar, tem muita gente que deve estar se identificando aí com isso e talvez nem esteja gostando muito, né? Mas vamos entender um pouquinho mais. Em Nosso Lar, no capítulo 22, ele fala do bônus hora, ou seja, o dinheiro que tem dos dois lados da vida. Todos têm direito à moradia e alimentação, mas nem todo mundo tem mérito para viver em nosso lar. Contudo, os que trabalham e ganham bônus hora podem adquirir casa própria e melhores alimentos. Olha só que interessante, né? Ele vem dizendo aqui assim: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. É esse que é o ganho verdadeiro. Mas eu estou no mundo material, eu preciso também lidar com isso. Ok? Então ele fala, o verdadeiro ganho é a natureza espiritual. O bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. Sendo assim, não importa o tipo de serviço que estamos prestando, mas o conteúdo energético que nele estamos colocando. Então ele funciona muito o quê? É a boa vontade de cada um. Aqui na Terra, em teoria, um médico ganha mais do que um faxineiro. Ok? No plano espiritual, um médico pode ganhar menos do que um faxineiro. Por outro lado, o médico também pode ganhar muito bem, pode ganhar muito mais, o que depende é a energia. Doutora Norma, vamos lá, Norma que está assistindo. Doutora Norma, tem um paciente aqui que está com uma dificuldade. E aí a doutora Norma ela vai com o maior amor, com a maior boa vontade, e ajuda, e auxilia, e se empenha, e está preocupada com aquele paciente e tal. Olha a parte do médico, olha o conteúdo energético dela. O bônus hora dela está lá em cima. Agora tem o doutor Zé das Couves, que é tão bom, tão competente quanto a doutora Norma. Doutor Zé das Couves tem um paciente. Aí o doutor Zé das Couves, mas logo hoje que tem Super Bowl? Ah, não, mas que saco, hein? Pô, tem que atender domingo. Ah, não, mas fica me perturbando. Tá, vou atender. O que você... Aí ele atende. O que você tem? O que você tem? Tá. É virose. Você tem uma virose. Tá? Vai tomar um analgésico aí. E pronto. Tá. Ele até vai. Os dois atenderam. A doutora Norma e o doutor Zé das Couves atenderam. Mas quem teve um conteúdo energético do bem e positivo na hora do trabalho foi a doutora Norma. É assim que funciona do lado de lá. Por isso que eu falo que às vezes um faxineiro que ele está limpando com a maior boa vontade, com o maior carinho, com o maior amor, né? Os trabalhos de faxina que às vezes tem no ponto de luz, o pessoal vai e limpa o banheiro, faz aquilo, mas com a maior boa vontade. Isso é bônus hora. Um conteúdo energético. Ganha mais em bônus hora do que o doutor Zé das Couves lá, que é um médico e tal. Deu para perceber isso? Vamos continuar, que ainda tem bastante conteúdo aqui. Eu vou falar do Kardec. Eu vou contar aqui umas coisas que vão ser surpreendentes quanto ao Kardec, tá? Se por um lado, o dai de graça, o que de graça recebeste, deve ser respeitado, por outro, deve-se compreender que uma casa espírita, no meu caso, eu cuido de uma rádio também. A rádio tá fora do ar. A rádio está fora do ar, porque eu preciso arrecadar para poder pagar alguém, poder botar a rádio voltando a funcionar. Não tem jeito. Eu tenho a Thaís, que me ajuda muito, né? Que me ajuda muito. Como ela está me ajudando gratuitamente, mas eu preciso ainda de mais recursos para botar a rádio funcionando. Né? Requer recursos. Precisa sempre de dinheiro para existir. Sendo assim, toda instituição
deve ter o objetivo, sim, de arrecadar recursos para o seu sustento e para o seu crescimento. Não tem jeito. Essa arrecadação pode acontecer das mais variadas formas, desde que conforme aquilo que está na parte ali doutrinária. Nenhuma casa espírita vai arrecadar, ó, dá um passe magnético. Você está sentindo bem no passe magnético? Não? Ah, então tá, olha, $20 o passe magnético, aí eu vou dar o passe. Não é aí. Não é dessa maneira. Mas, às vezes, você pode promover um curso, você pode vender um livro, você pode fazer um almoço beneficente, você pode fazer uma série de outras maneiras para arrecadar, sim. E é lógico que aquele que não pode, tá tudo bem, aquele que não pode, tá, vem aqui assim mesmo, dá o que pode, ou se não tem, também não vai ser proibido de participar. Ok? E aí vem uma parte que eu vou contar para vocês sobre o Allan Kardec. Eu não sei se vocês sabem, Allan Kardec, ele viajava, dava palestras gratuitamente pela Europa. Espera aí, deixa eu botar aqui na minha tela. Espera aí, agora eu estou vendo aqui. Então, Allan Kardec, ele viajava, dava palestras gratuitamente pela Europa toda. Mas, por outro lado, vendia livros, criou a Revista Espírita, que tinha o objetivo de quê? Arrecadar fundos para propagar a doutrina espírita. Era interessante porque muita gente, ele inclusive defendia que os livros não deveriam ser mais baratos do que os demais. Muita gente, né, livro dos espíritas, ele é tão bom, ele tem que ser mais barato. O Kardec falava, não, ele não tem que ser mais barato coisa nenhuma. Se uma pessoa não tem condição, vamos ajudar, vamos mudar sim. Mas, em geral, o preço era o mesmo. Kardec chegou até a encomendar retratos de si mesmo e vendia com o objetivo de arrecadar mais dinheiro para as viagens e para a própria manutenção. Porque ele tinha que se sustentar. Como é que ele ia pagar essas viagens? Como é que ele ia fazer? A viagem era gratuita. Eu já vi aqui, não vou citar nomes, tá? Mas eu já vi no mundo dos palestrantes espíritas, quando tinham congressos e situações, eu, em particular, me convida para um lugar, eu vou gratuitamente e eu me viro. Na maioria das vezes é por conta própria. Se eu fiz uma ou duas palestras que tenha sido, mas praticamente tudo por conta própria, tudo sou eu bancando. Mas, por outro lado, eu já vi casos de palestrantes que queriam um hotel e, inclusive, exigiam o número de estrelas do hotel. Olha que situação. Eu já tive de dar palestra em lugares que, tem aqui esse lugar aqui para dormir, tá bom? É na casa do fulano, tá bom? Eu falei, claro que tá bom, é uma economia que eu faço, vamos lá. Ou então, às vezes, eu tinha um amigo que tinha um hotel. Quando eu fui dar palestra em São José do Rio Preto, nossa, tinha um espírita, o dono de um hotel, falou, tem aqui, tem um quartinho aqui, comum aqui para você. Eu falei, cara, maravilha, tá ótimo. E vamos aproveitar o dai de graça, que de graça receber. Eu vou aceitar ali também. Mas você exigir um número mínimo de estrelas, senão não dá a palestra, cara, é uma coisa estranha aí, né? A maioria dos espíritas ortodoxos, então, olha a questão aí do Kardec, né? Das fotos dele. E você vai me perguntar, Sérgio, aonde que consta isso? Eu vou te dizer a fonte. Vou te dizer a fonte já, tá? De um livro do Kardec que provavelmente você nunca ouviu falar, mas eu vou falar já. A maioria dos espíritas ortodoxos, ele ignora ou não quer ler isso. E prefere colocar que a busca de recurso financeiro para o crescimento da própria casa espírita e das obras, que não pode. E aí fica o quê? Numa dificuldade danada. Queira ou não, na casa espírita, você não vai ter um luxo, paredes de mármore, copos de cristal, você não vai ter isso. Ok, mas você vai ter um conforto mínimo. Você vai precisar ter um conforto mínimo. Não é isso? A orientação de livros que eu dou para vocês sobre tudo isso, o que eu estou falando, tudo isso consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 16, capítulo 26. O livro Abrindo a Bíblia, o autor é o Severino Celestino, que ele fala sobre o dízimo. O livro Nosso Lar, esse aí dispensa comentários. E tem um livro de Kardec chamado Viagem Espírita, de 1862.
Então, vamos entender aqui. O que é necessário a gente saber? O dinheiro, ele deve ser visto como fonte de luz, de progresso intelectual. Sem o dinheiro não vai ter trabalho, não vai ter pesquisa, não vai ter avanço tecnológico, não vai ter conforto, não vai ter comodidade naquilo que a gente pode viver hoje em dia. Aqueles que ficam que abomina o dinheiro sem levar em conta isso tudo, ele está sendo hipócrita. Porque ele trabalha para quê? Ele estudou para quê? Desde criança que ele estuda para quê? Para crescer, ser alguém na vida. É para você vive no mundo material. A questão é você tornar o dinheiro mais importante do que qualquer outra coisa. É você criar o apego. Nosso lar. Está o pessoal lá em nosso lar. E aí, eles chegam, né? Tem aquele aeróbus, né? Bonito, né? O aeróbus, aquele ônibus voador. Eles curtem aquele ônibus voador, curtem aquilo tudo, né? Do aeróbus. Mas aí chega e fala, pessoal, ó, partiu o umbral, partiu aqui um trabalho para o umbral. Vamos embora? Todo mundo vai. Vamos lá, vamos lá para o umbral, vamos ajudar, vamos auxiliar o projeto. Vai todo mundo para o umbral. Ou você vê alguém indo para o umbral falando assim, ai, meu aeróbus, que saudade, eu vou ficar sem o aeróbus. Não posso, eu não quero me desfazer do aeróbus. Não. Eles usufruem, eles desfrutam do aeróbus, mas na hora que tem um trabalho no umbral, eles vão com a maior tranquilidade, sem ter apego. Essa palavra é o apego. Deu para perceber? Agora a gente aqui vive na matéria. A gente tem que pagar conta, pagar luz, pagar gás, pagar internet, tudo isso. E é perfeitamente aceitável você querer sim buscar bons salários, trocar de carro, investir, ter um imóvel novo. Agora, é entender que nenhum dinheiro, nenhuma moeda pode dominar a vida de ninguém. Essa é a grande questão aí, da gente poder entender. Só que muitos espíritas, aqueles ortodoxos, não, você não pode ter, você tem que ter voto de pobreza, você tem que ser isso tudo, né? O Chico Xavier, ele vivia com o ordenado dele, mas a venda dos livros, ele ia conseguir fazer tanta obra e tanta coisa boa se não tivesse a venda dos livros? Vê se os livros foram de graça. Não foram. Eram vendidos, sim, e revertidos para as obras. Divaldo Franco, Mansão do Caminho, que ele dá palestra, ele vende livro, ele faz aquilo tudo. Vende os livros. Porque como é que vai fazer a Mansão do Caminho funcionar? Não tem. Gente, vamos parar de ser hipócrita. Precisa, sim, do dinheiro que ele está no mundo material. Na hora que um pedreiro lá vai construir lá um prédio, lá na Mansão do Caminho, ele não vai construir aquilo de graça. Ele precisa ele pode até num trabalho voluntário fazer um preço menor, às vezes uma caridade, tudo bem, mas ele precisa se sustentar. Ele precisa pagar as contas, precisa comprar alimento, precisa comprar roupa. Deu para entender? A gente precisa compreender isso. Então, a parte da matéria e do dinheiro, o médium, ele deve utilizar o seu dom, seja psicografia, psicofonia, um passe magnético, de forma gratuita, sim. Porque é lícito que ele se utilize de outros meios, mas é lícito, é razoável que ele use outros meios para o seu trabalho, seu ganha-pão, como qualquer encarnado faz. É muito engraçado isso, porque uma vez eu estava ouvindo falar, né, como terapeuta, eu formando, né, terapia da reencarnação, a gente forma os terapeutas têm isso como fonte de renda. Ah, não pode, que você está falando de reencarnação, não pode, mas como não? É uma carreira, é uma profissão, como qualquer outra profissão. Então quer dizer que não pode, porque você é terapeuta. Mas se for para vender cerveja, se for para vender bebida, para vender cigarro, pode, né? Aí pode. Espera aí, é muito preferível que eu ganhe dinheiro com um trabalho como terapeuta ou como, sei lá, em qualquer carreira que faça, que é construtivo, do que uma coisa que é destrutiva. Não estou condenando, até mesmo o cara que vende o cigarro, que vende álcool, às vezes é a necessidade que ele tem, é a fonte de renda que ele tem. Mas é tão lícita quanto. Agora, é lógico, se essa pessoa que vende o cigarro, que vende droga, que vende um monte de coisa que não presta, ela puder sair daquilo para um trabalho, que ele tem um ganha-pão, e fazendo algo edificante, é muito melhor, gente. É muito melhor. E o próprio Kardec coloca essa questão.
E eu vou fazer aqui uma leitura de um trechinho do livro Viagem Espírita, que era o Kardec narrando as suas viagens pela Europa. Você pensa que livro de Kardec é só Pentateuco? Tem Viagem Espírita, 1862. E ele coloca assim, ó. É evidente... Espera aí, deixa eu achar aqui. Epa, aqui pronto, achei. É evidente que não se pode considerar uma exploração a mensalidade que se paga a uma sociedade, para que enfrente as despesas da sua manutenção, que muitas vezes os médios de uma casa espírita ajudam financeiramente, é feita uma cobrança, é muito comum isso acontecer. E muita gente fala, né? Ah, dai de graça o que de graça recebeste. Né? Peraí, precisa da manutenção. Outro sim, isso dito por Kardec, a mais vulgar equidade diz que não se pode impor esse gasto a pessoas que não dispõem de possibilidade financeira ou de tempo para a frequência daquela casa, daquela instituição como associado. Eu vou cobrar uma mensalidade X, sei lá, $20, $30, $10, sei lá, vamos supor que seja isso, e quem pode dá aquele valor. Mas quem não pode, só pode dar metade, dá a metade. E quem não pode dar nada, não dá nada. Vem aqui trabalhar do mesmo jeito. É essa a questão que se desenvolve. É essa a grande questão. Entendeu? Então, ó, o Kardec fala, a especulação consiste em se fazer uma indústria de situação, em convocar o primeiro que surge, curioso, para exigir o dinheiro daquele cara. Aí sim, aí está sendo uma exploração, aí está sendo errado. Uma sociedade que assim agisse seria tão repreensível, ou mais repreensível ainda, do que o indivíduo, e não mereceria nenhuma confiança. Chegou uma pessoa na casa espírita. Ih, rapaz, aquele cara tem grana. Ó, vem ser médium aqui, ó, e você paga $200 por mês. Peraí, eu não conheço aquela pessoa. Aí eu tô sendo hipócrita. Aí eu não tô percebendo se aquela pessoa tem boa vontade para trabalhar ou não, se ela tem uma mediunidade verdadeira ou não. Aí é outro papo. Aí aquele cara, ele não está trabalhando a ideia da caridade. Lembra do que eu falei lá atrás do bônus hora. É pela energia de cada um e da boa vontade de cada um. Ok? Então ele coloca, uma entidade espírita deve prover as suas necessidades. Ela deve dividir suas despesas entre todos e nunca lançá-las ao ombro de um só. Isso é justo e não existe nesse critério nem exploração, nem especulação. Mas vocês sabiam também que o Kardec, por ele vender os livros, por ele vender lá as fotos dele, aquela coisa toda, ele foi extremamente criticado. Kardec está querendo se enriquecer com o espiritismo, Kardec está querendo se dar bem, Kardec está... Né? E vocês, a maioria de vocês vai falar, Sérgio, eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas está lá. Vocês nunca ouviram falar, mas está lá, gente. Revista Espírita de 1862, quando estavam criticando, falando que o Kardec queria enriquecer às custas da doutrina espírita. Sabe o que Kardec escreveu? Não tem que dar satisfação de meus negócios a ninguém. Você pensa que Kardec era... Não, aqui... Tá, não, Kardec era curto e grosso nesse ponto. Não tem que dar satisfação de meus negócios a ninguém. Entretanto, para contentar um pouco os curiosos, que deveriam se meter apenas com o que é da sua conta, direi que se tivesse vendido meus manuscritos, apenas teria usado do direito que todo trabalhador tem de vender o produto do seu trabalho. Repara, o Kardec ele não usava a palavra suave nem passava a mão na cabeça, não. Aí ele falava, quanto ao lucro que me pode vir da venda de minhas obras, não tenho que dar conta de seu montante nem do emprego que lhe faço. O Kardec nunca teve nenhum constrangimento, cobrar do médium para trabalhar e tudo, mas é claro, o cara não podia pagar, vem trabalhar assim mesmo, assim mesmo, não tem problema. Ok? Então, repara, o Kardec estava colocando, e se ele não fizesse essas cobranças, se ele não vendesse esses livros, o que iria acontecer? Como é que ele ia desenvolver esse trabalho?
Como é que estaria a nossa doutrina espírita hoje? Talvez, né, como na própria França, na França pouca gente sabe quem é Kardec, né? Olha que situação. Talvez esse trabalho todo ele tivesse sido já enterrado e apagado. Então, as viagens que ele foi fazendo, que ele foi levando, que ele foi divulgando, que ele foi desenvolvendo, e custava dinheiro para isso. Custava dinheiro. Desculpa. Então, volto a falar, eu sei que essa palestra é um pouquinho polêmica, tem muita gente que não gosta dessa parte, mas vamos separar. Materialismo de apego à matéria. A gente vive num mundo material. Eu tenho que comprar essa roupa, eu tenho que comprar o meu telefone, eu tenho que pagar a minha internet, eu vou trabalhar para isso. E eu vou ganhar dinheiro para isso, eu vou procurar ganhar o máximo que eu puder. É claro, mas eu não vou estar apegado. Uma situação de desapego que eu acho interessante, para a grande maioria de nós que estamos aqui nos Estados Unidos, a maioria trabalhou um grande desapego quando veio do Brasil para cá. A minha filha, ela falou uma frase para mim, no meu caso, eu morava numa casa, minha casa tinha 5 quartos, era uma casa com 5 quartos, com piscina, eu tinha uma cesta de basquete que eu adorava ficar lá jogando naquela cesta de basquete, né? Era aquela coisa toda. E aí a gente resolve vir para cá, vamos começar um trabalho novo, vamos desenvolver um trabalho novo, uma parte de ajuda para as pessoas, de auxílio e tudo mais, né, para poder auxiliar quem está aqui. De uma maneira também eu arrecado para sustentar a Casa Espírita no Brasil. E a minha filha topou vir aqui comigo, vir para cá nessa empreitada. E foi bem interessante que quando a gente fez as malas, lá em 2019, ali em 2019, né, não faz tanto tempo ainda, a gente vem e pega o avião e minha filha fala assim, pai, você viu o que a gente fez? Aí eu falei, o que a gente fez? Nós pegamos, tanto ela e eu, né, e eu vou dizer de mim até muito mais, a gente pegou a nossa vida inteira e resumiu em 2 malas. Eu falei, é meu, né? A gente resumiu a nossa vida inteira em 2 malas. Olha aí a questão do apego. Olha aí a questão do desapego. Que interessante. Não é verdade? Então, gente, vamos trabalhar esse desapego. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer, mas eu vou ter o desapego. Esse apego à matéria, isso sim é esse materialismo que faz mal. Vamos juntar, vamos arrecadar, vamos ganhar o nosso dinheiro, sim, sem ficar carregando nenhuma culpa com relação a isso. E principalmente culpa religiosa, como o dízimo, que eu contei lá atrás, que muita crença religiosa, muita religião tenta jogar um sentimento de culpa ou de medo. Dízimo não tem nada a ver com isso. Nem cristão como a gente falou, quem está chegando agora, vê lá no início que eu estou falando do dízimo também, que nem cristão é o dízimo. Mas vamos fazer porque é importante a gente trabalhar. Se não tiver os trabalhadores que ganham o seu dinheiro para ajudar o ponto de luz, como é que o ponto de luz vai funcionar? Como é que ele vai se desenvolver? Como é que o ponto de luz vai ser esse ponto de luz que é? Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Tá ok? Algum comentário? Eu vou fazer uma prece de encerramento, mas se tiver algum comentário, eu peço para segurar um pouquinho enquanto eu faço a prece, que se tiver um comentário, depois da prece, eu leio os comentários que ainda faltam. Tá ok? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimento, que possamos refletir o que diz respeito à parte material, à parte espiritual, à parte de apegos e desapegos. Que sejamos sempre desapegados e focados no progresso, na evolução e no desenvolvimento. Que todos os irmãos do Ponto de Luz possam passar um domingo de paz, de tranquilidade, ter uma ótima semana e que na próxima terça, né, já que é terça e domingo, terça-feira, com mais um estudo edificante e construtivo no Ponto de Luz, possamos estar reunidos para cada vez maior aprendizado. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.
Bom, nos comentários ali teve Maíra dando o boa tarde, Maria Cristina colocou, vou precisar estudar mais de uma vez, pois também não sabia essa origem, esse gratidão, né? Então, gente, é isso, né? Fechamos aqui o nosso estudo de hoje. Norma colocou ali, obrigada, Sérgio, muito bom, que bom, né? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!